A videoaula de hoje fala sobre a Era Paleozoica, sobre o período Siluriano, que ocorreu há cerca de 443 a 416 milhões de anos atrás, e é subdividido pelas épocas Llandovery, que é a mais antiga, Wenlock, Ludol e Pridoli, que é a mais recente. O clima nesse período era relativamente estável e quente, por isso o derretimento de geleiras, deixando alguns territórios submersos, tais como América do Norte, Europa, Ásia e Oceania. Apesar de não ter ocorrido um grande evento de extinção em massa no Siluriano, houveram 3 eventos de extinção de menor impacto. O primeiro deles foi o evento de Rydviken, que ocorreu na transição do Llandovery para o Wenlock. Durou cerca de 200 mil anos e ocasionou a extinção de 50% dos trilobitas e 80% dos conodotes. O segundo momento de extinção do período se deu no final de Wenlock, conhecido como evento Mould. O último desses episódios de extinção foi o evento de Lau, ocorrido no final de Ludlow, que atingiu principalmente os conodotes e graptólitos. Esses eventos foram ocasionados provavelmente por anoxia dos oceanos devido à queda da temperatura global e dos níveis dos oceanos. Porém, outros acreditam na mudança da química das águas relacionada à salinidade. Organismos que tiveram larga distribuição geográfica no passado, embora tenham vivido em curtos períodos de tempo e cujos restos não apenas se conservaram em abundância, como também são fáceis de ser identificados, são chamados fósseis guias. No período siluriano, temos o Eurypterius e o Mixopterius, que eram escorpiões do mar com cerca de 30 centímetros que se alimentavam de invertebrados marinhos pequenos e viveram há cerca de 400 milhões de anos atrás. Temos também a Cooksonia, a primeira planta vascular conhecida. Era muito simples e possuía poucos centímetros de altura. Não tinha folhas, raízes e possuía caule com ramificação dicotômicas, que terminavam em uma estrutura arredondada, o esporângio. Possuía tecido vascular e era uma forma de transição entre as primitivas briófitas e as plantas vasculares. As espécies mais antigas datam do Siluriano médio e se desenvolveu até o início do Devoniano. A Bacia de Praga é uma formação paleozoica que possui estratos nos períodos Ordoviciano, Siluriano e Devoniano, que foram depositados durante a orogenia caledoniana. Os depósitos durante esse período siluriano foram originados em um ambiente de água rasa e quente, dentro de um clima temperado. As 4 séries desse período estão representadas nessa Bacia de Praga. Bom, gente, depois que acabou o período Ordoviciano e tudo que tinha nele, veio o Siluriano, que é marcado por ser o período de revitalização da fauna e da flora. Foi no Siluriano que apareceram algumas espécies de invertebrados, por exemplo, os trilobitas, crinoides, escorpiões marinhos e cefalópodes. E também apareceram os recifes de corais, aí também as primeiras plantas terrestres do mundo. E apareceram também alguns peixinhos com mandíbulas, e todos de água doce. Aí depois dessa transformação loucona, veio também alguns insetos que lembram um pouco os de hoje. Eles lembravam as nossas aranhas e centopeias. Enfim, galerinha, pode-se dizer que a vida na Terra começou de verdade no Siluriano. Ah, e mudando um pouco de assunto, esse período foi bem rico em materiais orgânicos oriundos do ouro e dos metais. Quase no planeta inteiro, nesse período, podia-se achar facilmente esses minerais. E também tinham um monte de rochas, principalmente as carbônicas e siliciclásticas. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar. Até a próxima. É uma boa coisa, né, do período siluriano. Até a próxima. Agnatas surge no Neocambriano, mas tornam-se abundantes a partir do El-Siluriano. Os parentes modernos mais próximos são as lampreias. Pela ausência de maxila, os primeiros agnatas não eram predadores, e sim filtravam ou sugavam a lama rica em matéria orgânica do fundo dos mares e rios,
ingerindo partículas orgânicas ou eventualmente elementos planctônicos. Animais pequenos não ultrapassavam 30 centímetros, embora alguns tenham chegado a 1,5 m, coberto por carapaças cefálicas e placas ósseas. Por conta desta cobertura, são chamados de ostracodermos. Carapaças e placas deveriam protegê-lo dos cefalópodos e euriptéridos, seus virtuais predadores nos períodos em que viveram. As formas achatadas dorso-ventralmente seriam bentônicas e aquelas nectônicas, além de carapaças mais leves, possuíam nadadeira caudal, heterocerca e hipocerca. Eram maus nadadores pela ausência de nadadeiras pares. Fósseis de artrópodes também são encontrados neste período. Os primeiros foram os escorpiões, centopeias e artrópodes parecidos com aranhas. Todos podiam viver tanto na terra quanto na água, o que deu início à colonização do ambiente terrestre.